Pessoal, a gente está diante de várias mudanças, né, com relação ao contrato de trabalho de emprego, diante dessa medida provisória, que essas medidas provisórias que têm surgido do governo, né, então está gerando muita dúvida, principalmente com relação ao empregador e empregado, mas principalmente com o empregado. Então eu queria falar aqui um pouco das alterações, principalmente da medida provisória 927, que entrou em vigor em dia 22 de março, tá? O primeiro ponto que eu queria destacar é com relação ao teletrabalho. O teletrabalho, que é aquele trabalho realizado em home office, que também é chamado, o trabalho realizado externo, né, ou em casa. Anteriormente, a CLT ela não permitia que o empregador, a empresa, colocasse o empregado sob regime de teletrabalho sem autorização dele, né? E hoje essa medida provisória ela autoriza que o empregado, o empregador, né, a empresa, coloque o trabalhador sob o regime de teletrabalho. E nela é acrescentado alguns requisitos que o empregado, né, o empregador, perdão, ele tem que fornecer os meios como esse trabalho deve ser feito, tá? Primeiro ele tem que comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência, né? E essa medida provisória ela fala que o empregador, né, ele pode fornecer os meios tecnológicos, materiais para que o empregado exerça a atividade dele em casa. Inclusive, isso pode ser feito através de um contrato entre o empregado e o empregador, como vai ser fornecido esses materiais, né, esse meio tecnológico, como vai ser realizada essa atividade em casa, tá? Um outro ponto importante também foi com relação às férias, né? As férias, a medida provisória, ela permitiu também que o empregador, a empresa, comunique o trabalhador com 48 horas de antecedência e já coloque ele de férias nesse período de calamidade pública, né? Então o empregador ele vai comunicar ao empregado 48 horas antes e o empregado vai ficar de férias. Importante ressaltar que mesmo aquele empregado que não tem aquele período aquisitivo, ou seja, mesmo que ele não tenha um ano de trabalho, o empregador ele pode colocar ele de férias, tá? E uma outra coisa também de extrema importância é que mesmo o empregado não tenha, além desse período concessivo, ele pode antecipar os outros períodos de férias. Então, por exemplo, ele pode antecipar aí até 2 anos de férias para frente. Aí como é que ficaria isso? Né? Então o empregado, ele, por exemplo, em 2021, 2022, ele não teria férias. Ele pode antecipar esses 2 períodos de férias e ele voltar a ter férias só em 2023. Tá? E detalhe, essas férias serão pagas no quinto dia útil subsequente ao mês anterior. Então, por exemplo, se ele der férias agora dia 8 de abril, ele vai pagar esse valor só no quinto dia útil do mês de maio, tá? E também, aquele 1/3 de férias, ele poderá ser pago só no dia 20 de dezembro, tá bom? Então esse é um dos pontos aí importantes das férias. E o outro ponto também seria com relação à antecipação dos feriados. Tá? Essa medida provisória ela permitiu que o empregador, a empresa, antecipe os feriados. Então os feriados que não sejam religiosos, tá? É importante isso, porque o feriado religioso ele precisa de acordo. O empregado ele tem que consentir com a antecipação do feriado religioso. Tá? Agora os outros feriados, por exemplo, feriado municipal e outros feriados que tiver, o empregador ele pode futuramente te dar essa folga agora e futuramente ele exigir que você trabalhe nesses feriados, tá? E isso também é uma medida que depende exclusivamente do empregador, tá? Só o feriado religioso que ele precisa do acordo do empregado, tá bom? Uma outra coisa com relação ao banco de horas, né? O banco de horas que já era previsto lá na CLT, o banco de horas de 6 meses por acordo individual escrito e de 1 ano por convenção coletiva, hoje ele precisa ser feito em acordo com o empregado, tá? Importante que ele seja através de acordo, tá?
e esse empregado ele vai dever o empregador as horas. Então, por exemplo, se o empregado não tem a horas nenhuma, ele não tem saldo nenhum, no futuro ele vai trabalhar, por exemplo, 2 horas além das 8 horas diárias para pagar esse período que o empregado ficou aqui, nesse período de calamidade em casa, de folga. Tá? Então é importante isso que. E uma outra coisa também, tá? Aquele período de saldo, né? As horas de saldo que o empregado tem no banco de hora, o empregador, a empresa, ela já pode dar essa folga para o empregado sem o consentimento dele. Tá? O acordo aqui entre o empregador e o empregado é com relação à compensação futura para aquele que tem o banco negativo, mas o que tiver saldo de horas, o empregador ele já pode dar essa folga, tá? Para o empregado. E é importante que esse banco de horas ele pode ser compensado até 18 meses após o período de calamidade. Então, o período de calamidade foi decretado até dia 31 de dezembro desse ano. Então, o empregador ele tem até 18 meses após para compensar isso. Então, o empregado ele pode trabalhar depois 2 horas por dia, além da hora normal, né? Durante todo esse período para compensar, tá? Um outro ponto seria com relação também ao acordo individual para os empregados que trabalham na área de saúde, tá? A medida provisória ela permitiu que os enfermeiros, médicos, mesmo que tenham jornada, a carga horária de 36 horas, né, 12 por 36, autorizasse, por meio de acordo entre eles, né, o aumento dessa carga horária. E também permitiu isso através de vontade própria do empregador que cancelasse as férias. Então, por exemplo, se o enfermeiro está lá de férias, então o empregador ele pode ligar para ele e falar, olha, você tem que voltar, suas férias estão canceladas. Tá bom? Então isso foi permitido aí dentro da medida provisória 927, que está valendo desde o dia 22 de março. Tá? E outras questões que foram também colocadas lá com relação à suspensão do exame de saúde ocupacional, né? Ressalvando só a questão do exame demissional que ainda está mantido, né? Respeitando o prazo 180 dias antes. Então, somente o exame demissional que ele vai ser feito, e mesmo se tiver 180 dias anterior que foi feito o último exame, não tem necessidade de fazer. Tá? E também suspendeu a questão dos treinamentos. Né? Então, os pontos importantes aí com relação a essas alterações contratuais, então é importante que o empregado tome cuidado com os acordos individuais, tá? Que